Oi, turma. Hoje o nosso trabalho é sobre dissolução da adoção e desencontros. O grupo é composto pelo Juliano, Rafaela Riva, Luísa Dali, Antônio Moraes e Valentino. O que é adoção? A adoção representa o encontro de pessoas que possuem desejos quanto à formação de laços familiares. Além disso, é um ato afetivo e jurídico. Como funciona? No Brasil, após o estabelecimento da guarda definitiva, esse processo é compreendido como irrevogável. A construção relacional dessa nova família. A construção de parentalidade e filiação adotivas é complexa. Tem-se, por um lado, uma criança, um adolescente que carrega um histórico biológico e social, muitas vezes com marcas de rupturas traumáticas, rejeição e abandonos. Por outro lado, há uma família disposta a acolher, que também passa por um processo adaptativo e necessita criar, juntamente com o recém-chegado, um ambiente psíquico saudável para o exercício da parentalidade. Essa transição é carregada de constantes processos de transformação, para que se configure uma nova organização psíquica envolvendo diversos lutos. A vinculação afetiva. Quando a vinculação afetiva não acontece, a adoção não se concretiza e a criança ou adolescente permanece ou retornam para a instituição de acolhimento. Esse procedimento está previsto como possível de ser realizado antes de ser efetivada a adoção. Mesmo quando ocorre nesse período, a literatura salienta que essa ruptura pode promover sofrimento psíquico. Todavia, a dissolução da adoção, quando acontece, após a finalização do processo, constitui-se em um processo doloroso de ser vivenciado, com consequências ainda mais difíceis para todos. O fracasso no processo adotivo. Estudos têm apontado que o fracasso em processos adotivos pode resultar de motivações subjetivas dos pais para adoção, tendo como pano de fundo a imagem de um filho idealizado, que difere de um filho possível. Nesse contexto, os casos de dissolução da adoção podem ocorrer quando não foram trabalhados os conflitos psíquicos ocultos, relacionados às origens da busca pelo filho por adoção. As motivações inconscientes expressas pelos sujeitos que desejam a parentalidade devem ser avaliadas. Dificuldades vivenciadas pelos adotantes também podem ser associadas às frustrações, aos entraves na vida dupla de constituição, de vínculo e ao sentimento de incapacidade parental para lidar com as demandas exigidas por uma criança ou adolescente, alertando para o quanto os pais por adoção devem se preparar para a parentalidade. O genograma, que é a figura 1, ilustra a família de Lúcia, destacando que ela e o ex-marido, Francisco, adotaram 5 crianças, sendo 4 do mesmo grupo de irmãos. Ela mora fora do Brasil com 3 filhos e o ex-marido reside no estado sul do Brasil. A adolescente de 15 anos, que chamada Júlia, retornou à instituição de acolhimento há 1 ano, após 7 anos de permanência na família adotiva. Na ocasião da entrevista, fazia 6 meses que Francisco retornara ao Brasil após a separação do casal. Família de Lúcia. Ao relatar a sua história familiar, Lúcia designava como sendo normal sua infância e adolescência junto com sua família de origem, com a relação da vida conjugal. Refere-se que ficou casada por 34 anos. Após 2 anos, ela e o seu marido decidiram adotar um menino. Lúcia assegura que o desejo de adotar uma criança deu-se por uma escolha do casal, não sendo motivada pela impossibilidade biológica. Lúcia relata que Pedro tinha 10 anos, quase 11, quando foi adotado pelo casal. Após a vivência satisfatória da adoção de Pedro, ao completarem 2 anos de convivência, decidiram adotar uma criança pequena, até 1 ano e meio. A assistente social informou que havia uma criança que se encontrava disponível, com 1 ano e 3 meses, o Joaquim, mas que ele tinha 3 irmãs que deveriam ser adotadas juntos, uma de 3, uma de 6 e a outra de 7. Ela expressa que, na época, tinha uma vida profissional exigente como mãe do Pedro. Foi então que, no período da aproximação, manifestou à equipe de apoio sua insegurança em não dar conta da sua obrigação com mais 4 crianças. A assistente social achou melhor eu não ficar com as crianças. Lúcia afirma que tiraram meus filhos de mim. Foi um vazio quando eu voltei para casa sem eles. Buscaram ajuda da promotoria, sem retorno. Contudo, após 3 a 4 meses, com o retorno da licença de uma psicóloga, ela quis conhecer o caso e entendeu que o casal poderia adotar as 4 crianças. 4 meses depois do período de aproximação, conseguiram a guarda provisória. A partir daí, passou a combinar sua exigente rotina de trabalho e a cuidar de 5 crianças. Quase enlouqueci. São crianças com muita diferença de idade. A nossa casa era pequena, que comportava todos, mas era pequena. E acrescentava que o que facilitou foi que eles vieram do abrigo muito disciplinados, com horários. A psicóloga me disse.
Só segue a rotina que vai dar tudo certo, e foi exatamente assim que eu fiz. Eu não tinha empregada, não tinha nenhuma pessoa para me ajudar, então foi eu quem realmente fez. E tudo ocorreu bem. Na época, a Lúcia indica que o que mais assustava eram os contextos da família e da realidade que viviam e começaram a trazer para dentro de casa. E aí é que começaram alguns probleminhas. Nesse ponto, a entrevistada sinaliza as primeiras discussões decorrentes do processo de adoção. Se mudaram para outra cidade e Lúcia deixou de trabalhar para ser mãe. Eu tomei a decisão. Gerou mudanças em tudo. Eu não tinha mais a minha mãe, a sogra, as pessoas que podiam me ajudar. Então eu tomei a decisão de ficar em casa, que foi algo bem dolorido para mim. Deixar de ter a minha vida pessoal e tornar-me apenas mãe. Lúcia relata o comportamento de Júlia. Conforme a percepção de Lúcia, a disputa tinha por motivo de fato a Júlia ter assumido o papel de mãe no contexto de cuidar dos irmãos quando pequenos. Quando eu comecei a cuidar dos irmãos, ela se sentiu muito ameaçada. Conta de sua confusão sobre o que estava acontecendo. Ela manifestava alguma coisa que eram estranhas para mim, mas eu não sabia se era da idade, se era rejeição. Lúcia buscou uma psicóloga para a filha, mas as dificuldades seguiram. Após outra mudança, a preocupação com a adaptação dos filhos à nova realidade logo se dissipou, pois adaptaram-se rapidamente. Todavia, conforme Lúcia passou a emergir até ficar totalmente claro o descontentamento de Júlia em relação ao convívio familiar. Ela, a Júlia, também se adaptou muito bem, fez amigos e tal. Só que chegou o momento em que ela disse que não queria mais morar conosco. A opção para a resolução da situação foi a ida de Júlia para o colégio interno. Lúcia refere que apostavam no afastamento como a possibilidade dela sentir saudade, de valorizar o que ela tinha junto à família e estimavam que querer voltar, mas não. Depois de uns 6 meses, Júlia volta para casa por ocasião das férias escolares. Foi nas férias que a gente sentiu que ela não estava bem, porque não falava com ninguém. Não era só comigo e nem com Francisco. Não falava nem mais com os irmãos. Lúcia reporta, ainda que de forma emocionada, que soube que Júlia havia anunciado na sua escola sua intenção de se suicidar. Ela relata, então, como foi a audiência no Brasil, em que foi decidida a volta de Júlia para o abrigo. Lúcia conta que ela ficou no exterior com os filhos e Francisco acompanhou a Júlia. A partir do relato dela, ela sinalizou que soube como Júlia se portou, indiferente às referências da família e ansiosa para a volta ao abrigo. Comenta que a Júlia teria se apressado em pegar sua mochila e retornar à instituição de acolhimento. O juiz até mandou ela voltar e disse: "Faz o favor de agradecer ao teu pai pelo que ela fez por ti." E ela: "Ah, sim, obrigado, pai, e tchau." Questionada sobre os sentimentos que vivenciou na dissolução da adoção, Lúcia declara: "Eu acho que é um sentimento de total impotência, de fracasso. Eu acho que são sentimentos que eu trabalhei na terapia, do medo de talvez perder todos. É difícil, dá um medo da justiça solicitar eles. A sensação que a gente tem é de que eles nunca são nossos. Não sei se um pai biológico sente isso, mas o medo de perder eles, de ter vivido uma vida inteira enquanto eles estão conosco, né? Desses 8 anos que eles estão conosco e de repente tu fracassou." Em uma avaliação geral sobre a sua relação com Júlia, chorando bastante, Lúcia sinaliza que não houve a construção de um vínculo entre mãe e filha. "Eu entendo que não é uma relação de mãe e filha como eu consegui com as outras crianças. Eu vejo que realmente a Júlia não estava preparada para isso. Ela não estava preparada para uma adoção. Ela não estava preparada para chamar alguém de mãe." Discussão. Vocês acham que a dissolução de uma adoção é um tabu? É compreensível o desejo de não participar da pesquisa por envolver uma temática delicada que traz sofrimento. Todavia, considerando esse número excessivo de negativas, pode-se questionar se ele não reflete também a perspectiva trazida por Muniz, de que o tema da dissolução da adoção é um tabu, e quando abordado, traz consigo o desejo de condenação dos responsáveis, o que produz receio e vergonha nas pessoas que adotaram, e por diferentes motivos, experienciam a dissolução da adoção. Como foi a avaliação profissional para saber as condições de Lúcia e Francisco em acolher um grupo de irmãos? O
O relato evidencia o quanto a entrevistada demonstrou-se insegura com o número de crianças e o quanto já houve algumas interrupções no processo de adoção desde essa etapa precoce. Também permite perceber posicionamentos diferentes da equipe profissional que acompanha o caso, juiz, assistente social e psicóloga, assim como a ausência de um efetivo e contínuo acompanhamento durante o período de aproximação e estágio de convivência. As características do caso de dissolução da adoção de que trata o presente artigo constituem oportunidade para discussão acerca do fenômeno da adoção e seus desdobramentos, quais sejam a irrevogabilidade da adoção, os processos de constituição do vínculo, a importância das equipes de apoio e a aplicabilidade do termo devolução para os casos de dissolução. Diante da experiência relatada por Lúcia, sublinha-se maior ênfase na preparação dos adotantes e crianças e adolescentes, articulação entre os profissionais envolvidos nos processos de identificação dos perfis e aproximação entre adotantes e adotados. Apoio e acompanhamento das famílias no pós-adoção e ao longo do desenvolvimento para que as dificuldades sejam identificadas e manejadas em etapa inicial. Há necessidade também de estudos que possibilitem avaliar os impactos da dissolução da adoção na perspectiva de todos os envolvidos, o que fica como sugestão para futuras investigações, uma vez que teria sido relevante conhecer a experiência de Júlia, considerando que a dissolução da adoção significou para ela o afastamento não somente dos pais adotivos, mas também de seus irmãos.